Fala galera, estamos aqui voltando com os nossos vídeos novamente aqui no canal. Confesso que gostaria de estar gravando numa frequência muito maior. A minha ideia a princípio era gravar de 1 a 2 vídeos por semana, mas cara, confesso que com a rotina que nós temos aqui é praticamente inviável que eu grave 2 vídeos por semana, e no caso seriam 8 por mês. Bom, já é fevereiro, estou voltando agora, o primeiro vídeo do ano aqui. Desde já quero desejar um feliz 2026 para cada um de vocês. E esse vídeo aqui vai ser bem especial. Então, enquanto vou falando aqui, vou compartilhar algumas imagens com vocês. Estamos em pleno inverno canadense. O que nós fazemos aqui, o que normalmente os canadenses amam fazer durante o inverno, claro, ir para uma montanha esquiar, fazer um snowboard, mas também que é paixão nacional, assim como no Brasil, né? Nós temos a paixão nacional, que é o nosso futebol. Aqui no Canadá nós temos o hockey, então hoje nós vamos assistir um jogo de hockey. Vou compartilhar algumas imagens com vocês enquanto eu vou conversando aqui, enquanto a gente vai trocando essa ideia, vai ser bem legal. E a minha ideia aqui nesse vídeo hoje é trazer para vocês 5 ideias, 5 coisas que eu aprendi com essa jornada aqui, quase 5 anos de Canadá, 5 coisas ou 5 conselhos que se alguém que já morasse aqui tivesse, enfim, dado esses conselhos para mim ainda no início da minha jornada, eu com certeza, cara, teria aberto os meus olhos muito antes, isso teria deixado o meu jogo, né, de imigração muito mais claro. Então eu vou compartilhar aqui com vocês essas ideias e fica comigo nesse vídeo que você vai acompanhar imagens belíssimas aqui do nosso inverno canadense, dando um passeio aqui pela nossa cidade e também um jogo de hockey em seguida. E o primeiro tópico do nosso vídeo aqui é: o sucesso da imigração, ele depende de você, exclusivamente de você. É muito comum nós vermos vídeos, assistirmos vídeos até aqui mesmo no YouTube, de pessoas compartilhando de dificuldades que elas tiveram e infelizmente elas tiveram que voltar para os seus países de origem porque ou não se adaptaram, ou porque não tinham o inglês necessário, ou porque de repente não estavam acostumados com aquele tipo de vida, né, que eles passaram a ter no país para o qual imigraram e de repente resolveram voltar. Para que você consiga, né, obter ali o seu, na minha opinião, tá, gente? Isso, assim, compartilhando com vocês, é totalmente minha visão. Para que você tenha sucesso, você tem que entender que você vai passar por momentos difíceis. Como qualquer escolha nas nossas vidas, a migração, na minha opinião, ela é uma grande escolha. Ela é uma grande mudança. Você sai de uma realidade que você vivia, de repente, num país para viver numa realidade totalmente diferente e você precisa se adaptar. Então, acho que a primeira palavra aqui que poderíamos colocar aqui nesse vídeo é adaptação. Você precisa se adaptar. Não é fácil, clima diferente, comida diferente, você não conhece as pessoas, você está indo trabalhar, de repente, num trabalho que nem era o seu sonho, nunca foi, mas que você precisa trabalhar, né? Se você quiser, de repente, migrar para aquele país. Então faz parte, isso depende de você, você precisa ser forte, você precisa ser resiliente, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos que ninguém vai te ver ali, ó, de repente preocupado com o que será do próximo mês, com o que será dos próximos meses, até você conseguir, né, o seu status de residência permanente. Cara, você tem muitos desafios, mas vai depender de você. Vai depender de você arregaçar as mangas e ir pra cima, não ter esse negócio de, olha, só vou trabalhar com isso ou aquilo. Não, é o que vier pela frente. O que vai me dar a residência permanente? É isso, então eu vou pra cima, eu vou trabalhar, vou dar o sangue, vou dar meu suor aqui, mas vou conquistar o meu objetivo. Segundo tópico do nosso vídeo é: não caia no papo de influencers. É muito comum ver, gente, eu fico assim assustado quando eu assisto vídeos aqui no YouTube falando, olha, você pode migrar para um país de língua inglesa ou de qualquer outra língua diferente do português e não precisa se preocupar porque você não precisa ter a fluência naquela língua. Claro, você não precisa ter a fluência, mas você precisa ter um bom entendimento, um nível pelo menos ali do básico para o intermediário, você precisa, porque olha, pensa comigo, como é que você vai viver num país totalmente diferente do teu, numa situação em que você precise parar num médico, de repente você está com uma situação de emergência médica e você não consegue explicar o básico pro médico ali, do que você está sentindo, o que está acontecendo contigo. Gente, isso é assustador, mas infelizmente é muito comum ver esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então assim, ó, não caia nesse tipo de papo, não venha preparado, é só se jogar, é só ir, é só ter força de vontade. Não, tenha planos bem objetivos. No meu caso, por exemplo, eu tinha um plano A, um B e um C. Graças a Deus o meu plano A deu certo, mas se não tivesse dado certo, eu já tinha um plano B desenhado ali do que eu deveria fazer caso aquilo que era o meu objetivo inicial não desse certo. Então assim, venha preparado. Inglês é essencial. Quanto mais inglês você tiver, no nosso caso que viemos aqui para o Canadá, melhor, porque essa é a forma de você conquistar
posições profissionais melhores, de você conseguir se relacionar com a comunidade. Como eu disse logo no começo aqui desse tópico, caso você tenha uma emergência, eu não sei, se você é parado pela polícia de repente, precisa dar alguma, enfim, esclarecer alguma dúvida, algo do tipo, se você não fala, gente, a língua do país, é muito complicado para você sobreviver nesse lugar, né, nesse novo lugar. Nosso terceiro tópico: se envolva na comunidade, tenha vida social. Isso é muito importante. O porquê que isso é importante, gente? Isso aqui faz a total diferença entre você se sentir bem no lugar ou não. Um dos nossos objetivos, na verdade, assim que a gente se mudou, era ter o máximo de contato possível com a cultura canadense, se envolver ao máximo. Nós nos mudamos para uma cidade onde nós não temos brasileiro. Aliás, nós temos uma família de brasileiros muito queridos, muito amigos, que moram mais numa cidade um pouco próxima daqui. E assim, o fato de morarmos num lugar onde nós não temos o contato com a língua portuguesa nos força a falar inglês praticamente 24 horas por dia. O único momento que nós vamos falar português é quando estamos de volta do nosso trabalho em casa, estamos com as crianças, mas do contrário é inglês o tempo todo. Então assim, não tem escapatória. E esse fato da gente, né, estar envolvido nesse lugar, imerso na comunidade canadense, nos fez, de alguma forma, ser bem recebidos por eles, porque eles começaram a perceber que, poxa, essa pessoa ela se esforça para falar minha língua, poxa, essa pessoa se esforça para estar, de repente, nos eventos da cidade, sabe, onde está todo mundo reunido ali. Então, aqui, pelo menos nós que moramos numa cidade um pouco menor, né, enfim, não moramos numa grande capital, num grande centro, nós notamos que as pessoas, elas de fato se importam com as outras. As pessoas, elas querem ajudar. Se as pessoas sabem que você tem, de repente, uma dificuldade ou está passando por um momento difícil, é muito comum de você ver famílias se reunindo, as pessoas da cidade se reunindo, às vezes sem você nem saber, elas se reúnem e vêm te ajudar. Olha, nós tivemos um bebezinho ano passado, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi várias famílias se reunirem para fazer um chá de bebê que eu nem sabia que ia acontecer. Fizeram e trouxeram tantas coisas pra gente, nos deram tantos presentes, tantas coisas pro bebê, que eu de fato assim fiquei surpreso e me senti muito amado mesmo, muito bem recebido pela nossa comunidade. Então assim, ó, se envolva porque de fato você está envolvido na comunidade, você sabe, tipo, ter essa vontade de absorver o máximo da cultura do lugar para qual você se mudou faz total diferença no tipo de vivência que você terá ali nos próximos anos. Isso facilita demais a sua vida. E para encerrar o nosso vídeo, o último tópico: não compare a vida que você tinha no Brasil com a vida que você tem ou terá no país para qual você está imigrando. O porquê? Senão você vai viver infeliz. É muito difícil se eu viver comparando aqui, poxa, mas no Brasil era mais quente, a comida do Brasil era muito legal, as pessoas são super receptivas. Você está vivendo numa outra realidade. No meu caso, os motivos pelos quais eu imigrei para o Canadá são muito mais fortes do que os motivos pelos quais me fariam voltar para o Brasil hoje. Então, assim, não dá para viver comparando, são realidades totalmente diferentes, e os motivos pelos quais me fizeram imigrar para cá, que no caso é segurança, uma qualidade de vida melhor, uma moeda mais forte, esses motivos continuam sendo as minhas prioridades, e esse é o motivo do porquê eu escolhi simplesmente ser feliz aqui, mesmo com uma temperatura mais fria, uma comida que não é a comida do Brasil, vivendo em meio às pessoas que têm uma cultura diferente, que não é daquela de ficar junto, de ficar na casa direto, de sair todo final de semana, é diferente. E a gente simplesmente ama isso. Para finalizar, tem aqui um bônus aqui, que é o quê? Você saber quem você é. Você saber o seu valor. Você está vindo de um país diferente, como um imigrante, mas primeiro, você é um ser humano que tem um valor. Então, saiba se posicionar, saiba se dar respeito, mostrar respeito, conquiste o respeito, conquiste a consideração das pessoas por você, e isso fará toda a diferença. Por que eu falo isso? Muitos imigrantes, infelizmente, quando eles chegam de países subdesenvolvidos, eles chegam com aquela mentalidade de, poxa, eu sou um pobre coitado pequeno que cheguei aqui e vou viver a minha vida dessa forma. Não, chegue aqui, conquiste o seu espaço, conquiste o seu lugar, batalhe, trabalhe duro, dê o máximo. As pessoas estão trabalhando ali, ó, trabalhe o dobro do que elas trabalham, claro. Mas seja esperto. Não deixe as pessoas passarem por cima de você. Saiba que você tem um valor. Saiba que você, primeiro, você precisa se dar valor para que as pessoas te deem valor. Eu aprendi isso na prática. Quando eu cheguei aqui,
E eu era o cara que dizia sim para todas as coisas, tudo que me propunham, não, sim, 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 porque queria parecer ser o cara legal, o cara bacana que sempre estará ali disposto, mas chega um momento que você aprende a dizer também, bom, deixa eu avaliar se isso daqui faz sentido para mim ou não, deixa eu avaliar se isso aqui faz sentido para minha família ou não. No meu caso, eu tive que aprender a dizer nãos para ter mais tempo de qualidade com a minha família, porque o que adianta eu abraçar todos os projetos que colocam nas minhas mãos e de repente não ter mais tempo de qualidade com a minha família, não ter mais tempo em casa, vou ser um cara frustrado, de repente até bem sucedido profissionalmente, mas com uma família destruída, falida, os filhos não têm o mínimo contato com os pais. Então, como eu disse, saiba o seu valor, saiba também dizer não quando necessário, não é aquele não para tudo, mas quando necessário, fazer aquela análise, faz sentido para mim ou não. E aí, gente, assim, isso é um diferencial enorme e para mim, todo esse aprendizado que compartilhei aqui com vocês hoje é o que fez um diferencial enorme na minha vida e é o que tem me feito feliz, realizado, sabendo que eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar nessa fase da minha vida. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho também das imagens do jogo de hóquei que nós fomos agora nesse final de semana, um pouquinho das imagens aqui da cidade também. Eu espero que vocês curtam bastante. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de dar o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de deixar um comentário aqui embaixo para mim. Eu quero saber de você, faz sentido tudo isso que eu compartilhei aqui? Espero que sim. Se de alguma forma isso tiver te ajudado, tiver de repente te dado um insight aí no seu processo de imigração, ou de repente você que já imigrou, que já mora em um outro país, que também me acompanha aqui, deixa o seu comentário aqui, diz pra mim qual foi o seu maior aprendizado aí durante todos esses anos que você também mora fora. Eu vou ler todos os comentários e amaria saber de onde vocês são e quais são, de repente, esses aprendizados aí que vocês obtiveram nesses últimos anos. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.